Olá, bem-vindo ao relatório de hoje. Vamos abordar os acontecimentos na linha de frente e na retaguarda na Ucrânia. E hoje sobre a situação. Claro, em Pokrovsk, além de mais ajuda internacional e boas notícias para a indústria de defesa ucraniana. Tudo isso queremos discutir aqui, assim como, é claro, o que está diretamente relacionado a isso. Heiliger Stroh diz: agora economize mais na Holly com o meu código. Olha, soldados russos mataram vários civis perto de Kharkiv que estavam passeando com seus cachorros. É mais um crime de guerra que foi documentado e também registrado em vídeo. Os civis estavam andando com uma bandeira branca claramente identificáveis como civis. E o interessante nisso é que o drone levou bastante tempo antes que o piloto tomasse a decisão de atacar. Esse é um dos agora 190 mil quilômetros de crimes de guerra que a Ucrânia documentou. Agora, o primeiro assassino de prisioneiros de guerra na Ucrânia também foi condenado à prisão perpétua. A Ucrânia, por sua vez, voltou a atacar a infraestrutura russa. Ela atacou a refinaria em Nizhny Novgorod, ela atacou a refinaria em Volgogrado e também em Sterlitarnak, acho que é assim que se chama. A fábrica petroquímica em Bashkortostan também foi atacada, assim como uma subestação em Vladimir e a infraestrutura de energia em Hilsk. Isso é sobre a retaguarda. Vamos aos acontecimentos da linha de frente, onde temos uma geolocalização. Oleksivka, no extremo leste de Oleksivka, soldados ucranianos foram vistos novamente. O status de Oleksivka segue incerto. Soldados russos afirmam que ainda mantêm o controle da localidade, embora agora já tenhamos visto várias vezes soldados ucranianos. Mas também podemos observar que o mapa Deep Steppe Pro ucraniano mostra Oleksivka ainda sob controle russo, então isso também pode ser verdade. Isso é o que temos de Sumy. Vamos continuar para o sudeste, em direção a Vobizansk. E lá temos os russos avançando ainda mais dentro de Vobizansk. Eles avançaram ainda mais para o sudeste agora. Agora temos aqui uma visualização de soldados russos. Já tínhamos visto eles aqui antes, e eu avisei que isso podia ser um problema. Muito rápido para os ucranianos na parte leste de Vobzhansk, onde os ucranianos ainda continuam na área ao sul de Vobzhansk, e agora os russos chegaram a este ponto. Acho que deve ter sido aqui. Mais ou menos, sim, mais ou menos aqui. Eles obviamente ameaçam as linhas de comunicação para o sudeste de Vobzhansk, que está sob controle ucraniano, e a situação em Vobzhansk fica claramente mais difícil para os ucranianos. E isso é o que temos aqui de Vobzhansk, de Velik Burluk, não consigo ver nada. Podemos ver que o Deep State Map atualizou isso aqui, basicamente o que eu já havia documentado antes, que os russos também cruzaram a fronteira em outro ponto e provavelmente conectaram suas duas posições dentro da Ucrânia. Em direção a Kupiansk, temos os russos mais ao sul de Kupiansk em uma nova posição. Eu geolocalizei isso aqui. Antes nós os tínhamos nesta área urbanizada e também aqui em cima, e agora eles avançaram um pouco mais para o sul. Agora nós os temos aqui neste ponto, como sempre. Isso não quer dizer que se consolidaram lá, apenas que havia presença ali por enquanto. Mas vemos que os russos continuam avançando para o sul, em Vovchansk, no lado oeste. Eles seguem avançando, mesmo que isso nem sempre resulte em consolidação. Isso é tudo desta região mais ao sul, em direção a Borova, não tenho nada a relatar. E em direção a Liman, os russos voltaram a entrar na localidade de Mirny. Eles já estiveram lá várias vezes. Ainda não sei se conseguiram se consolidar. Mas agora eles estão aqui novamente, neste mesmo lugar. Mais ou menos aqui, neste território considerado disputado no mapa Deep Steppe. Portanto, continuamos vendo atividade russa aqui também, e isso é tudo da região. Não constato nada em Siversk. Já em Kostiantynivka há outras geolocalizações. Por um lado, temos os russos novamente em Kostiantynivka. Isso deve ser um pouco mais a oeste agora. As últimas geolocalizações foram mais ou menos aqui, uns 300 metros adiante.
E agora temos os russos dentro de Kost Antinivka, um pouco mais a oeste, mais ou menos neste local aqui. Os russos estão. Além disso, eles aparentemente ainda não têm o controle total das duas localidades Oleksandr Shultini e Belahora. As geolocalizações de soldados ucranianos, aqui de Oleksandr Shultini e de Belahora. Nesta região, ainda há ucranianos resistindo, praticamente isolados, provavelmente sendo abastecidos apenas por drones. E isso é uma característica que vemos aqui nesta área da linha de frente. Ucranianos resistem por semanas, até meses, em posições que já foram ultrapassadas pelos russos, ou seja, foram contornadas. Os russos também avançaram ainda mais na localidade de Ivanopilha. Nós os temos aqui neste ponto, nós geolocalizamos isso aqui. Tivemos presença russa nesta área há alguns dias. Lá ocorreram ataques russos à localidade de Ivanopilha, que é, naturalmente, essencial para o abastecimento dos soldados ucranianos mais ao sul. E agora, os russos avançaram ainda mais para dentro. Já tivemos a geolocalização lá, ou seja, mais próximo da localidade. Mas nós também os temos aqui ao sul disso. Ivanopilha está aqui em cima, então aqui, agora. E é isso que vemos lá. A leste de Klebambik, os russos se aproximaram ainda mais do reservatório para tentar cortar ainda mais o acesso a ele. Já podemos ver aqui no mapa do Deep State que está sendo mostrado como área contestada. E também aqui ainda temos soldados ucranianos que operam ao sul do reservatório e estão praticamente quase isolados. A única ligação terrestre que ainda existe provavelmente está no lado leste do reservatório. E lá vemos que os russos estão se aproximando cada vez mais, em direção ao oeste. No reservatório ainda temos uma geolocalização. E lá, os ucranianos atacaram posições russas, onde podemos ver o quão perto eles estão, quão perto os russos têm posições no lado oeste do reservatório. Aqui provavelmente está a única ligação terrestre ainda funcional rumo ao norte. Aqui também existe o risco de que os ucranianos sejam novamente isolados. Em direção a Pokrovsk, tivemos mais avanços russos. Vimos os russos operando ao sul de Rudinsky e em Krasny Liman. Aqui eles foram geolocalizados. Vemos isso diretamente ao sul de Rudinsky e está se aproximando da linha de conexão que passa por Rudinsky em direção ao sul, rumo a Pokrovsk. E aqui, na periferia norte de Mirnograd, os russos também foram avistados nessas geolocalizações. Além disso, os russos também chegaram ao nordeste, praticamente na periferia de Pokrovsk. Nós os vemos no norte e no sul de Mirnogrado. E nós os vemos aqui dentro das casas do norte de Mirnogrado. Ou seja, os russos já invadiram Mirnogrado. E o que provavelmente é especialmente assustador nessa situação é que os russos agora estão operando entre as duas localidades e, assim, colocando cada vez mais em risco as conexões entre Mirnogrado e Pokrovsk. Segundo os ucranianos, uma unidade de drones afirma que os russos enviam 100 grupos diários, cada um com 3 homens. Mesmo que você consiga eliminar 2 deles, isso ainda significa que os russos enviam 100 soldados novos para lá todos os dias. Portanto, aqui continuam os relatos de suprimentos russos em andamento. Os russos agora também estão tentando estabelecer logística ao sul de Pokrovsk, já utilizando veículos para isso. Já foram usados caminhões, mas aparentemente não tiveram sucesso, pois foram atacados pelos ucranianos. Agora, estão montando uma logística ali usando motocicletas. Os russos se consolidam cada vez mais em Pokrovsk. Segundo o próprio diretório principal de inteligência, em ucraniano, Golovny Upravlenia Rozvidki, transliteração, Golovny Upravlenia Rozvidki, eles abriram um corredor para trazer reforços para a cidade. Isso também indica que a liderança militar pretende continuar defendendo Pokrovsk. Uma evacuação da cidade, aparentemente, ainda não está planejada, pelo menos enquanto isso não for uma manobra de distração. Mais ao sudoeste, os russos avançaram em direção a Meshova, que é esta localidade aqui. Os russos avançaram em Ivanivka e na parte norte, se quisermos dizer assim. Chegaram aqui, deve ser uma instalação agrícola. Então eles também chegaram a essa instalação. Então passaram por Ivanivka. Ainda é cedo para saber até que ponto controlam a localidade.
mas já se sabia que estavam na parte leste de Ivanívica. Mais ao sul, em direção a Guliápole, localizamos os russos em toda Uspenívica, então Uspenívica provavelmente caiu nas mãos dos russos. O mapa do Deep State já mostra quase toda a área como russa. Na verdade, localizamos os russos em toda a área da cidade, localizamos os russos nesse ponto. Essas foram as mudanças da linha de frente. Provavelmente deixei passar algumas, mas nos últimos dias eu simplesmente não consegui acompanhar cada mudança aqui. E isso, é claro, vai mudar nos próximos relatórios de situação. Se fizermos um breve resumo, veremos que os russos continuam obtendo sucesso, mais ou menos nessa direção. Guliápole e Pokrovsk. Lá é possível. Os ucranianos ainda não conseguem estabilizar a linha de frente para evitar que os russos conquistem novas localidades a cada poucos dias. Aqui, os russos avançam praticamente sem resistência. Mas eles não estão avançando muito rápido, ou seja, não precisamos dramatizar demais a situação. Não é como se tivesse ocorrido um grande avanço aqui ou algo desse tipo, mas o avanço até agora está ininterrupto e contínuo. De forma geral, em direção a Zaporizhia e Dnipro, ou seja, mais ou menos nessas duas direções, os russos continuam avançando consistentemente ao longo desta linha aqui. Pokrovsk é o ponto mais difícil, onde os russos alcançam Rivne. Aqui no meio, eles ameaçam cortar Mirnograd de Pokrovsk. Em Pokrovsk mesmo, eles já estão praticamente em todas as partes da localidade. Eles já foram avistados em todas as partes da cidade, desde os bairros mais ao norte até os mais a leste e a oeste. Enquanto houver presença ucraniana, não há linha de frente clara. E os russos agora operam por toda a cidade, colocando naturalmente em risco as posições ucranianas. De Suchijar ao sul até Mirnograd ao norte, a leste, oeste e sudeste disso, acho que sem dúvida essa é a situação mais crítica para a Ucrânia no momento. Também em Konstantinivka, as forças russas mostram táticas contínuas de sucesso que os russos, com a ajuda de seus drones, enfraquecem a logística e avançam devagar. Isso ocorre sempre aqui. Já falamos sobre isso meses atrás, que era de se esperar que os russos avançassem dessa maneira nessa direção. No entanto, como percebemos, o avanço aqui é relativamente lento. Não menos importante, os soldados ucranianos no local relatam que a intensidade dos ataques russos diminuiu um pouco, provavelmente porque estão usando todos os recursos disponíveis em Pokrovsk para tentar forçar uma decisão rápida. Fora isso, Siversk segue praticamente igual. Também Limanborova, ao que parece, se olharmos para o desenvolvimento, são mais teatros de guerra secundários. Não vemos grandes mudanças. Os ucranianos conseguem se manter lá em grande parte. Kupiansk é a parte oeste de Kupiansk, cada vez mais uma área de operações dos russos. Eles ainda não se estabeleceram em todos os lugares. Com isso, a parte leste de Kupiansk e a cabeça de ponte a leste do Ostkil ficarão ainda mais ameaçadas. E também no norte, em Vovchansk, pode ser que os russos tenham algum sucesso nas próximas semanas. Porque, se eles conseguirem cortar o abastecimento para o sul de Vovchansk-Albi, cercando a localidade pelo sul, então um sucesso em Vovchansk será possível. E os ucranianos vão ter que recuar dali. Isso resume o desenvolvimento na linha de frente. No geral, ela permanece estável, mas os ucranianos correm grande perigo em Bukovsk e Mirnograd. Provavelmente vamos receber muitas perguntas sobre isso na rodada de perguntas e respostas. No final das contas, é relativamente difícil avaliar a situação de fora. Um olhar para o mapa, é claro, implica que uma retirada seria urgentemente necessária. Em uma guerra de movimento normal, isso já seria uma armadilha insustentável. A questão principal é saber quais são os números reais que ainda não temos. Como observadores, não sabemos quantos soldados há quando ouvimos que os russos têm entre 200 e 500 homens. Esses são os números que ouvi desses soldados em Bukovsk. Esperaríamos que, com 2.000 a 3.000 ucranianos em Bukovsk, formassem um grupo de combate e expulsassem os russos com um contra-ataque. Porque isso não acontece, só podemos especular, é claro. E aqui será uma questão muito importante saber quantos soldados ucranianos realmente estão atualmente nesse cerco. Porque isso faz uma grande diferença, se é uma ação insana que não faz sentido, ou se é uma avaliação cínica dos resultados que se obtém.
com aquilo que se emprega, que faz parte da realidade. Quando ouvimos as unidades de drones ucranianas dizendo que eliminam 200 soldados russos por dia, é claro que surge a questão de qual o risco envolvido nisso e qual a motivação própria de uma operação dessas. Cercados completamente, aqui restam apenas 400 a 500 ucranianos e eles perdem 50% do seu próprio efetivo todos os dias. Então, a situação de repente se torna muito menos dramática do que parece atualmente, porque o risco que os ucranianos correm com essa operação, na verdade, é dramaticamente menor. Preciso dizer isso claramente agora. Só de olhar o mapa já dá vontade de arrancar os cabelos, ou você pode declarar isso aqui como um plano absolutamente brilhante e genial. Mas eu não acho que seja realmente isso. Que isso seja avaliado seriamente, mesmo sem muitos detalhes disponíveis para mim ou outros analistas. Enquanto não tivermos dados, que provavelmente são secretos, porque recebemos as informações de um serviço secreto militar, ou porque o próprio exército ucraniano nos informa sobre as tropas que estão lá. Enquanto isso, temo que não poderemos avaliar seriamente a situação lá. O fato de que olhar para o mapa, naturalmente, parece devastador, não muda nada. E que isso pode ser uma decisão catastrófica também não muda nada. Só que no final, será decidido a que custo os ucranianos vão manter esse cerco. E isso eu simplesmente não posso julgar de fora. Vamos avançar para a área da guerra híbrida. Lá, continuam ocorrendo bloqueios de aeroportos em metade da Europa devido a drones, como já ouvimos várias vezes na mídia. Por isso, vou poupar vocês de listar todos os lugares, datas e durações em que o tráfego aéreo foi interrompido. Só para explicar, isso de forma alguma é uma prova de que todas essas são drones ligados aos russos. Não podemos esquecer que há uma certa histeria na situação atual. Ou seja, se em algum lugar, numa área industrial vizinha, alguém voa com um drone sobre seu galpão para ver se o telhado está danificado de alguma forma, começa a chover dentro. Agora, de repente, há um drone no aeroporto podendo causar bloqueio. Situações que há um ano não ocorreriam e que não devemos esquecer. Mas isso não quer dizer que tudo seja só avaliação errada ou reação precipitada. Não dá para julgar por isso, só devemos ver na proporção correta. Essa será com certeza uma ação realizada pelos russos. Temos novidades sobre a geração de tropas russas. Vladimir Putin assinou uma lei segundo a qual, a partir de agora, os conscritos podem ser convocados durante todo o ano. Isso significa que, a partir de 2026, a partir de janeiro, os escritórios de recrutamento militar da Rússia poderão convocar conscritos o ano todo. Não apenas para exames médicos, atualização de dados, etc., mas também para o próprio serviço militar. Até agora, isso era limitado a 2 datas por ano, justamente o ciclo da primavera e o do outono, sobre os quais já falamos bastante aqui. Agora isso mudou e permite que a Rússia recrute muito mais conscritos, porque o número de soldados que podiam ser recrutados dependia inevitavelmente de vários fatores. Claro, quantos quartéis se tem, poderia se perguntar quanta equipagem pode ser disponibilizada, mas nos escritórios de recrutamento militar, o decisivo era quantas pessoas a burocracia conseguia processar. Porque não se pode envolver pessoas em outubro e só processá-las em dezembro, e isso tem que ser feito em tempo hábil. E lá a capacidade é naturalmente um tanto limitada. Ao permitir agora que o exército russo recrute durante todo o ano, a capacidade das forças armadas russas de aumentar o número de conscritos foi dramaticamente ampliada. E, naturalmente, também aumenta o potencial de ocultar o número real de recrutados. Tudo isso também pode ser visto aqui em um contexto de preparação permanente da Rússia para uma longa fase de confrontação militar. Isso não quer dizer que a Rússia atacará outros países em breve, mas é importante destacar, e isso possibilita que a Rússia faça esses ataques. Nós já estamos observando isso aqui e acompanhando há bastante tempo no canal, que o treinamento militar já começa com crianças muito pequenas, mesmo no atual conflito com a Ucrânia, e isso deveria ter pouca importância. Se eu preparo uma criança de 8 anos, de alguma forma militarmente, ela só estará pronta em 10 anos. Como potencial soldado, ele só estará disponível então. Mas ao fazer isso agora, eu garanto que terei mais soldados disponíveis em 10 anos. Mais jovens dispostos a lutar pela Rússia.
E tudo isso vemos que agora está sendo feito de forma cada vez mais sistemática. Com isso, a Rússia está se preparando em grande escala para poder conduzir futuros conflitos militares. Parece que veio nova ajuda da Coreia do Norte. Os sul-coreanos relatam que 500 pioneiros foram enviados para a reconstrução. Eles provavelmente vão ajudar de alguma forma na retaguarda, na reparação da infraestrutura. Cerca de 10.000 soldados norte-coreanos estão na fronteira, principalmente em Kursk. Lá, já nos referimos várias vezes a 1.000 bloggers que relatam sobre essa área, onde às vezes também ocorrem problemas com os norte-coreanos. Até agora, não há relatos de que soldados norte-coreanos tenham cruzado a fronteira com a Ucrânia, mas eles estão estacionados na fronteira com a Ucrânia e, com isso, naturalmente aliviam o exército russo. Cerca de 1.000 soldados norte-coreanos estariam desminando a área, segundo relatos. Então vamos para a área política. Lá recebemos uma notícia de uma empresa conhecida, ou seja, a Uralvagonzavod está demitindo funcionários. Ela pretende dispensar 10% do quadro de pessoal. A Uralvagonzavod é o principal fabricante de veículos e tanques de guerra. Eles fabricam o T-90M e lá, 10% do quadro de funcionários está sendo demitido. Pelo que entendi, isso parece se referir principalmente ao setor civil. A Uralvagonzavod também fabrica produtos civis. Eles também fabricaram veículos civis, mas lá não há mais demanda. Adotaram jornada reduzida e estão demitindo funcionários. E embora isso não signifique um alívio direto para a Ucrânia no aspecto militar, que agora, por exemplo, menos tanques sairiam da linha de produção, isso nos mostra o que isso significa para a economia russa. Porque se o setor civil não for mais lucrativo e o pessoal for demitido, isso obviamente diz muito sobre o estado geral da economia russa. E eu estou justamente editando um vídeo sobre isso que resume a situação atual da Rússia, como a Rússia está reagindo às sanções, quais problemas isso causa, etc. Esse vídeo deve sair na próxima semana. Ele já está em edição, então não deve demorar muito mais. Se você não quiser perder, quero te convidar a se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde vídeos futuros como este. Também há apoio internacional. A Ucrânia recebeu novos mísseis Storm Shadow do Reino Unido. O número não foi divulgado, mas isso deve aumentar ainda mais as capacidades da Ucrânia. E claro, não podemos esquecer que o Storm Shadow de hoje significa mais do que o Storm Shadow de talvez um ano atrás. Porque Donald Trump ele suspendeu as restrições, então agora os dados de alvo que o Storm Shadow utiliza também podem ser fornecidos para território russo. Assim, a Ucrânia agora pode usar o Storm Shadow também contra alvos militares, contra alvos de infraestrutura dentro da Rússia. O que, é claro, dá ainda mais importância a tudo isso. Então, o Reino Unido, a Suécia e a Ucrânia concordaram que até 2033 a produção do caça Gripen deve começar na Ucrânia. Ou seja, isso ainda está um pouco distante no futuro. Daqui a 8 anos, a produção deve estar em andamento. Tudo isso exige planejamento prévio, mas vemos que todos os lados pensam também no longo prazo, porque não se sabe se a guerra ainda estará acontecendo ou não. A Ucrânia, consequentemente, terá que modernizar sua força aérea também para poder dissuadir um possível futuro ataque adicional da Rússia. O Gripen terá papel importante, e como parte disso, querem estabelecer a produção na Ucrânia. E, para concluir, tem um vídeo que mostra a situação atual na linha de frente. Aqui vemos o brilho. Tudo isso são fios de fibra óptica ou a fibra óptica, como se chama isso? Cordões, fios, cabos que são usados pelos drones. Isso nos mostra como é ao longo da linha de frente. E isso também mostra a densidade, que agora é a densidade do uso de drones de fibra óptica. Parece uma teia de aranha com orvalho, tudo coberto disso pela linha de frente. Aí você vê a densidade do ataque e a intensidade disso. Isso é tudo do relatório de situação.